Então esses bichos são tão fortes que o estalo do Thanos não foi nada pra eles? Vocês pensavam que a Marvel tinha entrado na fase cósmica. Vocês pensavam que a Marvel tinha entrado na fase multiversal. O que você sabe sobre o multiverso? Mas Cavaleiro da Lua tá querendo transformar esse momento no momento das divindades. A última vez que falei com os deuses, eles me baniram. Meu povo, aguenta, Matheus Barros sou eu. E uma das teorias que a gente tinha sobre a Layla, no episódio passado, acabou indo quase por água abaixo ali. Quase totalmente, eu acho. Porque, na verdade, eu sei que ela ainda guarda um segredo, mas eu acho agora que ela existe. Ela não é uma personalidade do Steven, do Mark ou nada desse tipo. Ansiosa, talvez. Aparentemente, depois desse episódio 3, quem tem muito mais a esconder é o Mark. E às vezes dele mesmo, já que as duas personalidades estão super confusas sobre o que sabem realmente ou não. Quanto a Layla, ainda tem alguma coisa aí sombria com relação à morte do pai dela. Talvez o Mark esteve presente ali, não sei se foi em algo a ver com o Egito, não dá pra saber direito ainda. Ela fala mais ou menos no início do episódio sobre 10 anos, eu não sei se os 10 anos que eles citam ali são os 10 anos que o pai dela morreu até então. Sendo assim, dá pro Mark estar envolvido com relação a isso. E ela não sabe, né? Pode rolar aquela dívida de sangue que quando a Layla descobrir, ela realmente virar uma inimiga. Até porque a Layla tem uma ligação com o Moga, que é o Homem da Meia-Noite, que realmente não quiseram pegar nada dos quadrinhos pra esse cara aqui, a não ser o fato dele trabalhar com negócios obscuros de vendas de relíquias. Basicamente, ele é um ladrão de coisa de museu, meu povo. Pra simplificar. Nos quadrinhos, ele lembra muito o visual do Pantera Negra. Então, mudar alguém que é bem relevante pra história, assim, visualmente, acho que foi uma ótima escolha. Apesar de terem botado ele com um manto ainda, né? Homem engraçado. No fim das contas, ele e a Layla têm um passado ali, ela tem um envolvimento forte com um cara que é um bandidaço, então é bem confuso isso, mas eu não duvido que queiram mais pra frente transformar o Homem da Meia-Noite na Mulher da Meia-Noite. Anota e me cobra. Pra falar a verdade, eu não sei se eles vão utilizar essa alcunha, mas as características da Layla estão muito mais parecidas com a dele nos quadrinhos do que as dele na série. Eu até achei que o personagem iria continuar, e pode ser que ele ainda apareça aí na série. Afinal, no fim da luta, a gente não viu cor. E a regra é clara, Galvão. Não tem cor, não morreu. O problema é que o ator Gaspar Ulliel, que interpretou o personagem, morreu enquanto andava de esqui recentemente, aos 37 anos, depois de filmar a série, logicamente. Então, se havia planos para esse personagem no UCM, eles precisaram ser mudados. Ó, povo, de toda forma, se você não viu a minha análise do episódio 2, apesar de ter se perdido um pouco a questão da Layla depois desse 3, dá uma olhada que ainda vale a pena. Tem muita coisa que eu falo aqui sobre a personalidade do Mark, sobre comparações com os quadrinhos que vão servir pra gente ir analisando os próximos episódios, inclusive esse. Aliás, se você não viu esse episódio 2, pode ser que você não seja inscrito ainda no canal, então dá like nesse vídeo, aproveita agora, se inscreve, compartilha se puder. A gente vai continuar falando aqui de Cavaleiro da Lua e das próximas séries que estão por vir aí da Marvel, que vem muita coisa além dos filmes, né? E eu tô lembrando isso sobre a personalidade do Mark, porque eu acho que um dos pontos principais dessa terceira parte, que já marca a metade da série, é que ficou claro que até pra ele mesmo, Mark Spector, tá difícil se entender. No início a gente viu o Steven perdido e falar, putz, o cara tá totalmente solto ali, sem saber o que fazer. Quando entrar o Mark na história pra valer, tudo se resolve, porque o cara sabe tudo que tá rolando, e não é assim. O Mark tá tão perdido quanto, e o pior, com uma agressividade que às vezes nem ele sabe de onde vem. Aliás, povo, que trabalho massa essa questão de dar uma amenizada assim na violência do Mark através da questão das múltiplas personalidades, dos apagões que ele tem. Porque assim, não deixa de mostrar que o cara é violento, que o cara mata, que tem sangue jorrado ali no meio da rua, mas ao mesmo tempo eles não precisam explanar isso na nossa cara e aumentar a censura da série, que é algo que a Disney não quer. E o mais louco é que as cenas de ação ficaram boas assim. Olha, eu vou falar pra vocês que eu tava com medo de, sempre cortarem as cenas de ação, e não foi assim. Demorou a porradaria nesse episódio 3, mas quando começou eu achei massa. E nem me venham com PG-13, ai, que infantil. Pois ensine isso aí pra uma criança.
Eu senti até inspiração na morte da Natasha, saindo dos lençóis maranhenses, vulgo Vormir, para o Egito. Eu ia falar o Antigo Egito, mas eu tenho dúvidas do que é o Antigo Egito e o que é o Novo Egito. Eu tô tranquila. Ovadamente. Como é que é? O fato, povo, é que não podia ser outro ator fazendo esse personagem. Se fosse, tinha que ser um cara tão talentoso e competente como Oscar Isaac. Se pra mim ele tava muito elogiável nos episódios 1 e 2, nesse terceiro ele mostrou a que veio e por que um ator bombado e respeitado como ele se empolgou pra esse papel. Eu achei bizarro a mudança dele de postura, eu diria, com relação a como era com Steven, que a gente via nos 2 primeiros episódios, e agora que o Mark assumiu, é a mesma pessoa, o mesmo rosto, mas parece um outro ator. A forma de falar, de andar, as expressões, o Oscar Isaac conseguiu mudar tudo de uma personalidade para outra. Eu já citei James McAvoy aqui antes e vou citar novamente. Ele em Fragmentado foi show, ótimo, mas Cavaleiro da Lua tá querendo chegar lá, viu? E em breve vai pegar também até o Sensui. É a oficial, Oscar Isaac é o Sensui do live action. Bora, Netflix, contrata! Sinto que alguma parte do corpo está apodrecendo. E olha, não é só por causa do Mark e do Steven, não. Quem viu o vídeo passado deve lembrar que eu falei de uma nova personalidade que ele pode adquirir, que é quase como se fosse o Khonshu, até a aparência física dele. E a gente viu isso mais ou menos aí, não foi não? Ele se tornando o deus que ele deve servir como Avatar. Me poupe de suas ameaças hipócritas! Pois é, a mudança do cara também é muito nítida, diferente do Steven, diferente do Mark. Pra mim encerrou aqui, acabou. Eu só queria exaltar Oscar Isaac, foi-me embora. Era Brinks, galera. Mas seguindo aqui com o nosso pensamento, o Arthur Harrow, que pra mim é um dos vilões, se não o mais frio até então do universo Marvel pra mim, não por conta das atitudes só, mas porque ele passa 0 sentimentos sem ser o Cigano Igor. Que bonito bolo, que bonitas velas. Papel muito bem executado por Ethan Hawke, que deixou claro pra mim uma dúvida que eu tinha também, vinha falando com vocês. Ele explanou que o Mark não é um cara de mente sã e não dá pra saber quantas personalidades ele realmente tem, meu povo. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Sou muito Mark Spector, só que você olha aqui, pior que o Mark nem tenta negar, ele acha que é isso mesmo, que ele não tá legal, mas ele meio que pensa assim, mas o Khonshu me escolheu como Avatar e eu tô aqui pra evitar milhares de mortes, eu quero isso, então mesmo estando dodói da cabeça, vou pra cima desse povo, vou pro campo de batalha. Essa confirmação é ainda maior depois da conversa do casal, Mark e Layla, né, quando eles estavam na busca lá da tumba de Semfu, o Mark se resguarda, mas admite que tinha os problemas de múltiplas personalidades em um nível mais moderado antes. Então pronto, as personalidades dele nada tem a ver com se tornar o Avatar do Khonshu. Lógico, agora a gente não sabe exatamente qual personalidade vai se mostrar como a nova em breve, mas o que eu tenho certeza absoluta é que Mark e Steven não estão sós dentro daquele corpo ali. Steven, o que você fez? Não fui eu juro. A parte em que o Mark mostra maior descontrole é quando em ação ele se vê sumindo e aparecendo, como se estivesse voltando a ser o Steven, mas o Steven não parece ter conseguido realmente sair até o Mark deixar. Se pensar bem, se fosse culpa do Khonshu os problemas psicológicos do Mark, o Harrow também devia ter, né? Porque ele foi o Avatar do Khonshu anteriormente e sei lá o que aconteceu, não explicaram ainda bem, mas ele se virou contra. Parte para aquele negócio que eu acho que o Harrow tem um pouco de razão, apesar do Emmett não ser o cara bom. Então os dois deuses estão errados. Aliás, o Khonshu é mesmo um deus? Vamos aqui, meu povo. Eu sei que na mitologia egípcia, sim, mas não é isso que eu tô falando. Tô falando de Marvel. O Khonshu, assim como os outros deuses que aqui surgiram, utilizam avatares para os representar, mas no geral eles decidiram deixar pra lá os mortais, não se meter na vida deles. É o contrário do Sci-Fi, tá ligado? Segundo Harrow, inclusive, isso não dá pra saber muito bem se é real, acho que não, o Khonshu pegou o Mark pra ser o seu avatar por ele ter essa mente frágil e ser mais fácil de manipular. Mas enfim, eu
não descarto nada, já disse aqui, os dois deuses são estranhos, o Khonshu parece ser muito dono da verdade, quando alguém é assim nunca dá certo. Mas o que eu tô querendo chegar ao ponto é que a decisão dos deuses egípcios me lembra muito a decisão dos Eternos de não interferir. No fim a gente soube que os Eternos eram apenas fantoches, quase robôs do Celestial Irishen. Os Celestiais são considerados deuses cósmicos, né, que ajudaram a moldar o universo. Mas na verdade são criaturas gigantes e poderosas. Já os Eternos eram entidades, né, também consideradas deuses pelos humanos comuns. E vamos lembrar que eles conhecem o Thor. O Thor costumava me seguir quando ele era pequeno. Agora ficou famoso nos Vingadores, não retorna minhas ligações. Um cara que veio de Asgard, um local onde as pessoas nascem superpoderosas. Deus do trovão, tem Deus da mentira, tem o pai de todos. São os deuses nórdicos, né? Aqui no CM, explicados mais ou menos como ETs. Vieram lá de outro planeta, de outro lugar e pararam aqui na Terra. E eu tô explanando isso, meu povo, exatamente porque todas as vezes que são mostrados deuses nesse universo Marvel, de alguma forma, eles explicam lá na frente ou em algum momento que os deuses acabam sendo deuses porque os humanos os chamam assim. Sendo Thanos um Eterno, já que vimos seu irmão Eros na cena pós-créditos de Eternos, e sendo ele capaz de vencer e até aniquilar deuses com o seu estalo, o que vale realmente na Marvel é a força que se tem, e não se alguém te considera uma divindade. Povo meu, os deuses podem ser mortos. Esse é o ponto principal. Você já tinha me dito isso, o Kratos reforçou na minha vida isso, e agora eu tenho certeza, né? Então eu continuo firme na ideia de que esses deuses egípcios se vão depois da série. Até para diminuir a quantidade de coisas com as quais nós temos que lidar, lembrar nesse universo Marvel como um todo. Com a facilidade como o Harrow enganou os deuses aí nesse episódio e como ele tem queimado a imagem do Khonshu, como os outros deuses têm uma certa repulsa até ao Khonshu pela personalidade dele, eu acho muito provável que seja o Harrow ou o próprio Emmett quando ressuscitar, que essa é a ideia, né, a gente descobriu nesse episódio, que vai matar todo esse pessoal aí. Ele é um enganador! O Khonshu se mostra como um deus, mas é mais comum do que a gente pensou, já que ele teme até uma reunião com esses outros caras. Então eu acho sim que a dizimação do Thanos atingiu essa galera de alguma forma. Eu não sei qual direito, eu queria muito que mostrassem isso, mas ficou claro que essas entidades se colocam acima do bem e do mal, mas podem ser paradas até por eles mesmos, como eles fizeram ali ao neutralizar o Khonshu por desobediência, por não querer seguir as regras que eles impuseram. Khonshu só mexeu ali um pouquinho nas estrelas, rapaz, meio Sailor Moon, não à toa, Cavaleiro da Lua agora virou Sailor Moon, viu? Olha isso, a cena foi massa. Querido, não posso ser sincera. Eu acho impossível aquele poderzão das Joias do Infinito não ter afetado de jeito nenhum essa galera. Lembrando que faz mais sentido ainda terem havido outros deuses além dos que vimos, já que ali foram os 5 que apareceram. 7, se a gente contar os 2 que a gente já conhecia. E isso eu acho que ficou bem explícito, porque no episódio 1 o Steven chega a comentar. As faixas e os cartazes da Enerd têm 7 deuses, mas na verdade são 9. 7 foi o número que a gente viu nesse episódio. Os 5 deuses egípcios apresentados, além do Khonshu e do Emmett, ou Amit, que na dublagem chamam Amit, foi o Horus, deus falcão do sol nascente, Isis, a deusa da fertilidade, Téfnis, deusa leoa, das nuvens, da umidade, Osíris, que é o deus da força do sol poente, e a Hathor, deusa que representa o céu. O fato é que agora, com o Harrow sendo o cara que comanda os deuses praticamente, que eles estão confiando muito nele, e eles meio que aprisionaram ali o Khonshu. E agora a gente vai ter um Mark Spector com uma missão dada por ele. Khonshu confiou no Mark, tanto para impedir o renascimento do Emmett, como para recuperar, né, a estátua dele, a estatueta lá onde ele está aprisionado, onde ele foi selado. Acho que a série promete, até porque eu acho que até conseguir recuperar o Khonshu ali, o Mark deve estar sem poderes, só com os punhos que ele já tem. Se no fim da série o Mark dominar por completo o poder do Khonshu, teremos mais um deus entre os Vingadores, além do Thor, hein? E por essa lógica da Marvel, de poderes, de força, ser ou não ser um deus, a Capitã Marvel também deveria ser, né? A dela ter nascido de uma joia do infinito, ela é muito poderosa. A Wanda, meu Deus,
todo mundo a Deus. Esse foi mais um episódio de Cavaleiro da Lua e eu tenho que falar pra vocês que a gente tá em período de Páscoa e nesse período tem muita gente boa apoiando o nosso canal, meu povo. A Lu dos Doces da Lu me mandou 2 ovos de Páscoa, olha que coisa bonita. Ela sabe que além de eu amar, eu sempre mostro aqui no canal, né? Então, tem esse aqui de Kit Kat, que é o que eu tô comendo agora. Eu vou comer lá. Eu prefiro comer na mão do que na colher. Sou desses. Mas sério, povo, olha aqui. Além de bonito visualmente, quando parte ele tem 3 camadas. A de baixo de brigadeiro branco, a do meio brigadeiro de chocolate ao leite e a de cima de pasta de Kit Kat. Além dos Kit Kat em cimazinho pra dar aquela crocância e cobertura de Nutella aqui dos lados, ó. Do ladinho aqui. Vai pedir alguma coisa nessa Páscoa? Ou depois da Páscoa mesmo, que a Lu trabalha o tempo todo, já começa a seguir. Mesmo que você não vá pedir agora, pelo menos você já começa a ver as fotos do que vem de lanche, do que vem de doce, e vai vendo o que te agrada e o que você vai querer pedir. O importante, meu povo, é seguir e apoiar quem apoia a Cultura Geek. Eu sempre falo isso aqui pra vocês e é real. Fazer essas séries da Marvel sem monetização do YouTube com o meu trabalho e sem apoio seria impossível. A monetização do YouTube a gente tá tentando ainda reaver, já tem 1 ano isso quase. Quem não sabe o que rolou, tem uma abinha lá no Instagram daquelas destaques que eu falo sobre tudo que rolou por causa do YouTube. Então eu preciso que vocês apoiem essa galera, belezinha? Feliz Páscoa, eu tô detonando meu ovo aqui. E foi mais um vídeo pra conta. Deuses da Marvel. Era só o que me faltava.